Existe um limite para o que os seres humanos conseguem construir. Um ponto onde a física empurra de volta, onde o oceano ri das suas ambições, onde engenheiros olham para os números e dizem: isso é impossível. O Pioneering Spirit foi construído exatamente para cruzar esse limite. Isso não é um navio no sentido comum da palavra. É uma ferramenta de precisão cirúrgica. 3 bilhões de dólares de aço, hidráulica e inteligência de sistemas, projetada para fazer o que a física dizia ser impossível. Para ter ideia do que estamos falando, o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, caberia ao lado dele com espaço sobrando. O vão central do Pioneering Spirit tem 122 metros de largura. O Titanic, aquele navio que virou símbolo de tragédia náutica, cabia ali dentro com folga nas duas laterais. Vazio, ele pesa 400 mil toneladas. Com carga total, chega a 900 mil. 9 vezes o peso de um porta-aviões nuclear. 571 pessoas vivem e trabalham dentro dele. Engenheiros de estruturas, soldadores de precisão, pilotos de drones submarinos, especialistas em posicionamento dinâmico, uma cidade operando no meio do oceano. Enquanto o Mar do Norte joga ondas de 4 metros contra o casco, ele não se move. Ou melhor, ele se move exatamente o quanto precisa para não se mover. Essa distinção vai importar muito daqui a pouco. Para entender por que o Pioneering Spirit foi construído, você precisa entender um problema que a indústria offshore tentou ignorar por décadas. No Mar do Norte, existem centenas de plataformas de petróleo. Algumas já têm mais de 50, 60 anos de operação. Elas foram construídas numa era em que ninguém pensava muito no desmanche. O plano era simples: explorar até o poço secar e depois alguém resolveria. O problema é que plataformas de petróleo não são eternas. Corrosão marinha, fadiga estrutural, colônias de organismos biológicos que literalmente comem o metal. O Mar do Norte é um ambiente extraordinariamente agressivo. E quando o poço seca, a plataforma não pode simplesmente ficar lá. Existe uma exigência legal internacional. Toda estrutura instalada no oceano precisa ser removida ao fim de sua vida útil. A razão é simples. Estruturas abandonadas são riscos de navegação, riscos ambientais, riscos de colapso catastrófico. Pelo método convencional, remover uma plataforma levava anos. Você montava uma frota de navios guindaste especializados. Mergulhadores e robôs submarinos cortavam as estruturas em pedaços menores. Uma frota inteira de embarcações de suporte ficava posicionada ao redor. Cada bloco era içado separadamente, colocado numa barcaça, transportado para a terra. Cada dia de operação no Mar do Norte custa fortunas, às vezes centenas de milhares de dólares por dia. Uma remoção completa podia levar 2 anos. 2 anos de custo, 2 anos de risco, 2 anos de janelas de operação disputando com tempestades e marés. O setor estava desesperado por uma solução melhor, não uma solução marginal, uma solução radicalmente diferente. Foi quando uma empresa holandesa chamada Allseas decidiu encarar o problema de frente com uma ideia que parecia loucura. Em vez de cortar a plataforma em pedaços, levantá-la inteira, de uma vez. Um único navio que chegaria se posicionaria ao redor das pernas da plataforma, travaria seus braços hidráulicos e a arrancaria do leito marinho como se estivesse tirando um dente, raiz e tudo. A pergunta era: como você constrói um navio com um vão central de 122 metros? A resposta da Allseas foi brutal em sua praticidade. Você pega 2 cascos de superpetroleiros, navios já enormes por si mesmos, e os une lateralmente. Não é a solução mais elegante, é uma solução que funciona. A construção levou anos e envolveu estaleiros em múltiplos países. O desafio não era apenas de escala, era de precisão. Os 2 cascos precisavam ser unidos de forma que agissem como um único corpo rígido. Não como 2 cascos parafusados juntos que trabalhariam de forma independente com o movimento das ondas, mas como uma estrutura monolítica. Para conseguir isso, os engenheiros desenvolveram uma estrutura transversal de ponte que une os 2 cascos no centro. É essa estrutura que cria o vão de 122 metros, e é ela que define toda a filosofia operacional do navio. A plataforma entra pelo vão, os braços travam e o levantamento acontece simetricamente dos 2 lados. Para ter referência do custo, o Brasil inteiro construiu menos de 10 navios de grande porte no mesmo período em que o Pioneering Spirit foi projetado, construído e testado. O projeto completo custou 3 bilhões de dólares.
Em 2016, ele tocou a água pela primeira vez, e o mundo da engenharia offshore parou para ver o que aquilo era capaz de fazer. A parte mais impressionante do navio não é o tamanho, é o sistema de içamento. 16 braços hidráulicos, 8 de cada lado, percorrem trilhos ao longo do vão central. Cada braço pesa mais do que um Boeing 747 completamente carregado. Juntos, eles conseguem levantar até 48 mil toneladas em uma única operação. Mas não é apenas força bruta. Qualquer sistema consegue força com a geometria certa. O problema que os engenheiros da Allseas perderam noites resolvendo era diferente. Era o problema do movimento. Aqui está o problema central. E é um problema que, quando você entende, percebe que o Pioneering Spirit precisou inventar física nova para existir. A plataforma está fixada ao leito marinho. Ela não se move. É uma estrutura ancorada em pilastras de aço cravadas no fundo do oceano. Para todos os efeitos práticos, ela é terra firme. O navio está sobre o oceano. E o oceano nunca para quieto. Imagine este cenário. Os braços hidráulicos já estão travados na plataforma. O navio sobe 30 centímetros com uma onda. O que acontece? Os braços não levantam a plataforma. O navio inteiro bate na plataforma como uma marreta de 400 mil toneladas. Esse não era um risco teórico. Era o principal motivo pelo qual ninguém havia tentado isso antes. A física parecia intransponível. Você não pode travar uma estrutura rígida no oceano a outra estrutura rígida no fundo do mar sem que o movimento das ondas destrua tudo. A menos que você faça o que o Pioneering Spirit faz. A solução foi um sistema hidropneumático. Em vez de cabos ou braços rígidos, o sistema de içamento funciona como um amortecedor gigante. Os braços não são rígidos. Eles têm a capacidade de absorver movimento vertical, comprimindo e expandindo como uma mola colossal. O coração desse sistema são bancos de acumuladores de nitrogênio instalados dentro do casco. Quando o navio desce com uma onda, o gás nitrogênio é comprimido, absorvendo a energia do impacto. Quando o navio sobe, o gás se expande, devolvendo essa energia de forma controlada. Ao mesmo tempo, sensores a laser medem a distância entre o navio e a plataforma 10 vezes por segundo. Qualquer desvio de posição acima de 10 centímetros e o sistema hidráulico reage antes que o operador na sala de controle sequer perceba o desvio. E não basta absorver o movimento vertical. O navio também precisa ficar no lugar horizontalmente, contra correntes oceânicas que tentam empurrá-lo constantemente. Por baixo do casco, 12 propulsores giram 360 graus sem parar. Não para mover o navio, para mantê-lo exatamente onde está. Microajustes constantes, calculados por computadores que processam dados de GPS, sonar, correntes e ondas em tempo real. Isso tem um nome técnico, Dynamic Positioning Classe 3. É o topo da precisão náutica, um navio de 400 mil toneladas mantido no lugar, com uma margem de erro menor do que a largura de um notebook aberto sobre uma mesa. E ainda há um detalhe que faz qualquer engenheiro hidráulico perder o sono. 300 mil litros de fluido hidráulico circulam pelo sistema de içamento em pressão constante. O volume de uma piscina olímpica inteira. Sob pressão tão alta que se um único selo falhar no momento do levantamento, o fluido não vaza, ele vira um jato capaz de cortar aço como uma faca corta manteiga. É por isso que a janela de levantamento é tão pequena. O sistema não opera em pressão constante por tempo indeterminado. Ele carrega a pressão, espera o instante certo e dispara. 2017, Mar do Norte. A 186 quilômetros da costa mais próxima, havia uma plataforma chamada Brent Delta, 40 anos de operação contínua, estrutura corroída pelo sal e pelo tempo, integridade estrutural incerta. A Shell precisava tirá-la de lá, inteira. O topside, a parte superior da plataforma, com toda a estrutura de processamento, alojamentos e equipamentos, pesava 24 mil toneladas. O equivalente a um prédio de 15 andares flutuando sobre o oceano. O método convencional levaria 2 anos e custaria centenas de milhões de dólares. O Pioneering Spirit saiu do porto com anos de planejamento guardados nos computadores de bordo. Mas a preparação física da operação havia começado meses antes. Robôs submarinos, os ROVs, Remotely Operated Vehicles, foram enviados para trabalhar nas pernas da plataforma. Semanas de trabalho no fundo do Mar do Norte. Eles fizeram cortes estratégicos nas estruturas de suporte, separando parcialmente o topside das pernas. Não um corte completo,
apenas o suficiente para deixar pontes de aço temporárias conectando a plataforma ao leito marinho. O último elo seria rompido no momento do levantamento. Enquanto isso, equipes de engenharia mapearam cada centímetro da plataforma, a posição exata dos pontos de ancoragem dos braços, o peso distribuído de forma assimétrica após décadas de modificações e adições, o comportamento esperado do centro de gravidade durante o levantamento. A manobra chamada slot-in é o momento em que tudo pode dar errado de 10 formas diferentes simultaneamente. O navio precisa posicionar seu vão central em torno das 4 pernas da plataforma com menos de 5 metros de folga de cada lado, em ambas as laterais, enquanto o oceano tenta movê-lo constantemente, enquanto as correntes submarinas puxam a proa numa direção e a popa em outra. Na sala de controle, o silêncio era absoluto. As vozes dos operadores eram monossilábicas. Cada propulsor recebia comandos precisos calculados pelos sistemas automáticos, com supervisão humana constante. O navio não estava sendo dirigido como um navio, estava sendo esculpido no espaço. Os 16 braços se estendem pelos trilhos, viajam lentamente até os pontos de ancoragem pré-determinados e travam. Um a um, cada braço fecha seus mecanismos de travamento. No momento em que o último braço trava, o navio e a plataforma viraram uma única estrutura rígida. O oceano podia tentar o que quisesse. Os dois objetos agora se moviam juntos. O sistema de controle passou a ler o oceano. Não apenas as ondas visíveis, mas o período entre elas. O vale, o instante de mínimo movimento entre uma onda que passou e a próxima que está chegando. Esse instante dura segundos. Em um dia ruim no Mar do Norte, ele pode não existir por horas. Você espera. Os sistemas esperam. A plataforma e o navio respiram juntos com o oceano. Então o sistema reconhece a janela. Disparo. Pela primeira vez em 40 anos, a Brent Delta estava no ar. Suspensa entre o céu e o mar, sem tocar em nada. E o navio já estava se afastando. Porque a próxima onda está chegando. E não pode haver um segundo contato entre o topside e as pernas que ficaram para trás no leito marinho. Um segundo contato com 24 mil toneladas em movimento seria uma catástrofe. Com 24 mil toneladas nas costas, o Pioneering Spirit navegou de volta ao porto de Vlissingen a 10 nós, como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, o Pioneering Spirit quebrou o recorde mundial de levantamento mais pesado já realizado em alto mar, um recorde que pertencia a guindastes especializados, agora pertencia a um navio. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe sobre o Pioneering Spirit. Quando não está arrancando plataformas do oceano, ele vira outra coisa completamente. Uma fábrica flutuante, uma linha de produção que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, no meio do oceano. Dentro do casco, robôs de soldagem trabalham em sequência contínua. Eles recebem seções de tubo de aço, alinham, soldagem, inspecionam, avançam para o próximo tubo. O processo é chamado de pipe laying, lançamento de dutos. Os tubos soldados descem por uma estrutura chamada stinger, um braço curvo que emerge da popa do navio e mergulha em direção ao fundo do mar. O tubo sai quente da soldagem no convés e segue metro a metro até as profundezas, a 2.000 metros de profundidade. Pense nisso. 7 torres Eiffel empilhadas uma sobre a outra, inteiramente submersas. É nessa profundidade que o Pioneering Spirit instala infraestrutura que vai durar décadas. O exemplo mais impressionante dessa capacidade foi a construção do Turk Stream, um gasoduto que atravessa o Mar Negro por mais de 900 quilômetros, conectando a Rússia à Turquia pelo fundo do oceano. O Pioneering Spirit foi responsável por uma parte crítica dessa operação. No melhor dia de operação, ele lançou 6 quilômetros de duto em 24 horas. Para ter a imagem na cabeça, é como construir uma estrada descendo do topo de uma montanha até a base, no escuro, no fundo do oceano, em um único dia. Um gasoduto submarino não é apenas um tubo. Precisa ser instalado com precisão centimétrica ao longo de um traçado pré-definido. As pressões no fundo do oceano são devastadoras. Cada junta de solda precisa ser perfeita, porque uma falha a 2.000 metros de profundidade não é consertada facilmente. O Pioneering Spirit consegue fazer isso porque sua enorme massa o torna essencialmente imune às perturbações de superfície. Enquanto tempestades agitam o Mar Negro 2.000 metros acima, o Stinger mantém um ângulo constante e a solda continua. Essa dualidade é talvez a característica mais extraordinária do Pioneering Spirit.
não foi projetado para uma única função. Foi projetado para ser o mais capaz em duas funções completamente opostas. Remoção de plataformas exige força explosiva concentrada em segundos. Lançamento de dutos exige paciência metódica ao longo de semanas. São filosofias de operação inversas. O mesmo navio executa ambas no nível mais alto que qualquer embarcação no mundo consegue alcançar. A Brent Delta não foi uma anomalia. Foi o primeiro capítulo de uma história que vai se repetir centenas de vezes nas próximas décadas. A indústria de petróleo e gás offshore construiu sua infraestrutura principal entre as décadas de 1960 e 1990. Vida útil típica, 30 a 50 anos. Faça a conta. O custo total estimado dessas remoções globais está na casa dos trilhões de dólares. É um dos maiores desafios de engenharia e logística que a humanidade já enfrentou, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Cada plataforma tem características únicas, peso diferente, profundidade de instalação diferente, estado de corrosão diferente, design diferente. Uma solução que funciona para a Brent Delta pode não funcionar diretamente para uma plataforma no Golfo do México ou no Mar de Java. É por isso que o Pioneering Spirit continua sendo ampliado e melhorado. A Allseas não construiu um produto, construiu uma plataforma de capacidade. As operações do Pioneering Spirit geram dados que alimentam o projeto de sua próxima versão, ainda maior e mais capaz. E o desafio não é só técnico, é logístico, regulatório, ambiental. O que fazer com 24 mil toneladas de aço corroído chegando ao porto? Como desmontar, reciclar, descontaminar? A remoção da plataforma é o começo de uma cadeia de problemas que a engenharia offshore ainda está aprendendo a resolver. O Pioneering Spirit resolveu o elo mais difícil dessa cadeia. O resto, a humanidade está trabalhando. É fácil se perder nos números. 400 mil toneladas, 3 bilhões de dólares, 15 segundos, 300 mil litros. Os números do Pioneering Spirit são tão enormes que escorregam pela mente sem deixar rastro. Mas existem 571 pessoas que não têm esse luxo. Elas vivem dentro desses números. O navio é uma cidade em rotação, turnos de trabalho que se alternam. Equipes que embarcam por semanas ou meses e depois voltam para a terra. Um ecossistema de especialidades que raramente se encontram no mesmo lugar fora do Pioneering Spirit. O piloto de ROV que passou anos aprendendo a operar drones submarinos a 2.000 metros de profundidade. O especialista em Dynamic Positioning que monitora os 12 propulsores enquanto o navio executa o slot-in. O engenheiro de estruturas que passou 2 anos calculando cada centímetro da operação Brent Delta e ficou de pé durante os 15 segundos de levantamento sem piscar. Existe uma pressão específica de trabalhar em engenharia de fronteira. Quando você está operando no limite do que é fisicamente possível, não existe manual de instruções completo. Existem princípios de física, modelos computacionais e julgamento humano. E existe a consciência de que um erro de julgamento com 400 mil toneladas e 300 mil litros de fluido hidráulico sob pressão não tem segunda chance. Os 571 do Pioneering Spirit carregam esse peso com cada turno de trabalho. É isso que faz a engenharia offshore diferente de quase qualquer outra área de atuação humana. 15 segundos. É quanto tempo levou para arrancar 24 mil toneladas de aço do oceano. É quanto tempo separa 2 anos de planejamento da realidade. É quanto tempo o Pioneering Spirit precisou para reescrever o que era possível na engenharia offshore. Mas esses 15 segundos não existem sozinhos. Por trás deles existem 3 bilhões de dólares de capital em risco. Décadas de pesquisa em engenharia hidráulica e posicionamento dinâmico. Centenas de engenheiros que trabalharam em turnos para resolver cada subproblema. Robôs submarinos que passaram semanas no fundo do Mar do Norte fazendo cortes milimétricos. Sensores a laser medindo distâncias 10 vezes por segundo. E 571 pessoas que acordam todos os dias sabendo que trabalham no limite do que os seres humanos conseguem fazer. Toda semana, em algum oceano do mundo, um problema que parecia impossível está sendo resolvido por engenheiros que decidiram que impossível é apenas um problema que ainda não tem solução. O Pioneering Spirit é a prova de que eles estão certos.